Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a professora Débora Danowski. Ela é doutora em Filosofia pela PUC do Rio e tem pós-doutorado em Filosofia pela Universidade de Paris IV, Paris-Sorbonne. Esse é o nosso episódio número 32 e hoje falamos sobre pensamento ecológico. Agradecemos aos ouvintes Walisson de Carvalho, Lívia Rodrigues, Sidney Andrade, Leandro Araújo, Adilbene Machado, que faz parte da nossa equipe de Filosofia Africana, Fernando Polheim, Fernando Sussman, Felipe Antunes, Jonathan Bassucci, Jabe da Silva, Braulio Rocha, Hugo de Oliveira, Fernando Ferri, Matheus Machado, Edson Rosentalski, Giana Steffen, Stefan Rafael, Alexander Marques, Fabrícia Ribeiro, César Rodrigues Carlos, Renato Rocha, Felipe Ferrari, Roberta Hempel, Albert Kerschbaum, Vanderlei Luiz Weber, Juliano, Ana Carolina Spinardi, Enéas Melo, Hamilton Lemos, Tiago Bartoletti, Viviane Ribeiro, Virgínia Martins Leite, Danilo Miranda e Apio Murilo Farenzi, que contribuíram na nossa campanha no Catarse para a transcrição dos 25 episódios do primeiro ano do podcast. Nós já estamos preparando as recompensas. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Assine o nosso feed para receber os episódios no celular assim que forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia disponível lá no site para te ajudar. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos numa linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos, dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre pensamento ecológico. Hoje a gente recebe, direto do Rio de Janeiro, a professora Débora Danowski. Ela é doutora em Filosofia pela PUC do Rio e tem pós-doutorado em Filosofia pela Universidade de Paris IV, Paris-Sorbonne. Débora, eu peço para você se apresentar aí para o pessoal, dizer quem você é, com que você trabalha, para quem não te conhece ainda. Olá, boa noite. Murilo. Então, eu sou professora de Filosofia da PUC do Rio há bastante tempo, né, e trabalho com filosofia moderna. Trabalhei na filosofia há muito tempo, então, quase minha vida, digamos, acadêmica inteira, com a metafísica moderna, metafísica mesmo, assim, que era o grosso do meu trabalho. E mais recentemente, ao me dar conta da crise ecológica, do tamanho e digamos assim, da iminência dessa crise ecológica, eu fui um pouco abduzida, não sei, por essa questão, por esse problema, e passei a trabalhar quase que exclusivamente com o tema dessa crise, né? E mais recentemente, então, eu escrevi junto com o Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo, que vem a ser meu marido, o livro Há Mundo por Vir, enfim, sobre o qual eu imagino que a gente vai conversar aqui. Então é isso, e nesse livro, e não só nesse livro, mas em todo o meu trabalho mais recente, digamos assim, meu trabalho anterior em filosofia moderna, ele reaparece, evidentemente, né? Não há como dividir a vida de uma pessoa em duas partes, não teria nem sentido isso, mas reaparece como se, a partir desse problema recente, tudo que eu pensei na história da filosofia, tudo com que eu trabalho na história da filosofia, e mesmo tudo que eu ouço dentro da filosofia e fora, passa por esse óculos, digamos, por essa perspectiva do que está acontecendo à nossa volta, né, no nosso mundo. Então eu não consigo olhar para nada do que eu trabalhei, nem para o que as pessoas fazem em filosofia ou fora da filosofia, senão através dessa questão, que eu acho que é a questão mais importante que nos diz respeito nesse momento. Bom, a nossa conversa de hoje vai ser sobre o pensamento ecológico. Eu começo perguntando para a Débora como que foi essa trajetória que você começou a esboçar aí, né? Como foi essa trajetória de investigação intelectual do pensamento moderno para o pensamento ecológico? Acho que dá para emendar também o que é esse pensamento ecológico, né? Tá. Então, como eu disse, eu trabalhava com filosofia moderna até... eu me lembro muito bem, assim, quando a ficha caiu para mim sobre a questão ecológica, e que foi um documentário que eu assisti na televisão sobre, na época eu não sabia que era isso, mas sobre o aquecimento global, e dentro desse documentário tinha um pesquisador americano que
na época, agora mais ainda, trabalhava já há muito tempo na Amazônia, que eu suponho que tenha sido o Philip Fernside, e que dizia, entre outras coisas, que bastava um pequeno aumento na época de seca na Amazônia e uma pequena elevação da temperatura para, por exemplo, para a Amazônia se transformar, que é uma das possibilidades, né, propostas pelos cientistas, em savana, né, e para ter um grande incêndio na Amazônia, pelo menos em parte da Amazônia. E ele dizia que isso podia acontecer dentro de 50 anos. Bom, e quando ele falou 50 anos, foi que eu me dei conta do que estava acontecendo, porque 50 anos é a vida, digamos assim, está dentro do espectro de vida da minha filha, por exemplo, né? Não é como você dizer, daqui a alguns séculos, ou mesmo daqui a 100 anos, né? Ou no próximo século, quando você fala assim, você não tem nada a ver com você, né? Mas 50 anos era muito pouco. Então foi quando a coisa bateu e eu comecei sem saber, sem ter a menor ideia, né, a ler, sobretudo de início, artigos de ativistas, de pessoas que escrevem escreviam em jornais estrangeiros e de movimentos de ecologistas sobre esse tema, né, não eram textos de filosofia ou textos mais... E eu comecei por aí, então, meio por fora da filosofia, me informar, né? E a escrever. Na verdade, a primeira coisa que eu escrevi sobre isso, é interessante, porque eu tá falando isso num podcast, né? Foi a convite, né? E para vocês que são de Goiás, então, a convite de um aluno, um ex-aluno da PUC, que era lá de Goiás, e ele me convidou para um evento organizado pelos alunos, já não me lembro mais do evento, mas a ideia do evento era que as pessoas pudessem falar por conta própria, sem ser a partir necessariamente de algum filósofo, digamos assim, alguma autoridade filosófica, né? E como as condições eram essas, eu pensei, bom, então eu posso falar, já que eu não sei praticamente nada disso, né? Mas se é para cada um pensar por si, então eu vou falar, né? E foi meu primeiro texto que eu escrevi. E eu me lembro que também quando eu apresentei na PUC isso pela primeira vez, uma das questões foi num evento também de apresentação das pesquisas para os professores e alunos. Um dos professores me perguntou, mas qual é o filósofo? E eu não tinha nenhum filósofo, nenhum nome de filósofo, agora até já tem, para dar, né, digamos, para apresentar para ela, né? Era muito mais importante a questão, o problema, digamos assim, né? E foi isso, e a partir daí então eu comecei a trabalhar cada vez mais com isso, né? Um pouco com filosofia moderna, mais recentemente eu trabalho ainda, né? Mas cada vez menos com Leibniz, e cada vez mais então todos os meus cursos foram sendo sobre esse tema do que a gente pode chamar de pensamento ecológico, né? Num sentido vago, ou seja, um pensamento que leva em conta o problema ecológico em todos os seus sentidos possíveis, inclusive o sentido filosófico, né, eu diria. Então é isso, e tenho trabalhado praticamente só com isso. Nós fizemos na pós-graduação da PUC, a primeira linha de pesquisa chamada Filosofia e a Questão Ambiental, né? Primeira linha de pesquisa na pós-graduação da filosofia sobre esse tema. Não há outra linha de pesquisa sobre isso na filosofia no Brasil. O que há são algumas pessoas que mais isoladamente têm trabalhado, sobretudo alguns colegas e amigos meus na Universidade Federal do Paraná, o FPR. Primeiro quero agradecer a professora Débora por aceitar esse convite para esse bate-papo e por essa disponibilidade de estar pensando também essas questões que são tão urgentes e tão diferentes da formação mais academicista, né, da perspectiva mais academicista, né, tanto que, como ela disse, é a primeira linha de pós-graduação nessa área, ela mesma está desenvolvendo, então é algo bem pujante, assim.
quando você falou do documentário, para mim foi um dado novo, né? E eu não deixo de pensar no David Hume, na ideia de uniformidade da natureza, que você trabalhou muito com David Hume também, né? Esse tipo de pressuposto que a gente acha que as coisas são de um jeito e vão continuar desse jeito para sempre. A gente não leva em conta esse tipo de mudança, né? Eu achei isso muito interessante também, como você trabalha com David Hume, né? Então eu vou tentar perguntar a partir de que a gente comece a se aproximar da questão a partir de conceitos. Eu acho que o conceito central para isso é o antropoceno. Eu vou te perguntar uma pergunta bem complicada, mas a gente na filosofia sempre faz isso. O que é o antropoceno? Certo. Como eu já me desculpei dizendo que eu não sabia de nada, comecei sem saber de nada sobre esse tema, então eu posso falar à vontade, né? Bom, então, o antropoceno é o nome que alguns geólogos, sobretudo, né, cientistas da Terra, propuseram recentemente para chamar a nossa época ecológica, a nossa época geológica, em lugar da época que vigorava digamos assim, deveria estar vigorando ainda, e que começou há 12 mil anos, que é o Holoceno, chamado Holoceno, que é a época que corresponde a uma uniformização, justamente, da uniformização no sentido de uniformização para nós, né, digamos assim, as condições climáticas naturais, né, entre aspas, se tornaram suportáveis, né, e razoavelmente estáveis, permitindo a fixação das populações, de populações nômades em pequenas cidades, né, e desenvolvimento da agricultura. Foi aí que apareceu a linguagem, as principais religiões, etc., né? Então, o Holoceno é a época que corresponde ao que nós chamamos de civilização humana, que é muito pouco tempo em relação ao tempo de vida já do Homo sapiens, né? E esse tempo, então, de 12 mil anos, em tese, vigora até agora, porque as condições climáticas digamos assim, que definem o Holoceno é o que são as mesmas condições que vigorariam hoje. Acontece que com o aquecimento global, produzido pela queima de combustíveis fósseis, sobretudo, a Revolução Industrial, mas mais fortemente desde a Segunda Guerra Mundial, o clima da Terra e todo o sistema climático, que se chama o sistema biogeofísico do planeta Terra, está mudando, né? Esses gases, para quem não sabe, esses gases de efeito estufa, que são em número e variedade maior do que esses gases que nós estamos emitindo, mas esses gases cobrem a Terra com uma espécie de camada, digamos assim, que retém o calor vindo do Sol, né? Isso é fundamental para a existência da vida, essa capa, esse efeito estufa, né, como o próprio nome diz, mas isso depende, digamos assim, isso é favorável à vida que atualmente existe na Terra, dentro de limites muito precisos, né? Qualquer mudança no equilíbrio desses gases que formam essa espécie de estufa muda todo o sistema climático da Terra, né? E o Homo sapiens, não só a nossa civilização, mas certamente a nossa civilização não existiria sem a existência desse clima razoavelmente estável, que corresponde ao Holoceno, mas as mudanças que nós estamos imprimindo ao chamado sistema Terra, são de tal monta que, na verdade, em muitos aspectos, antes da existência da civilização, nem o Homo sapiens jamais viu certas condições, como, por exemplo, o aumento da concentração de dióxido de carbono, a velocidade na elevação da temperatura, né? A Terra já passou por várias mudanças radicais do clima, né? Mas são mudanças que, por exemplo, ocasionaram extinções em massa, né? Extinções como a extinção dos dinossauros, que foi em parte causada, como se sabe, por um grande meteoro. Em outra parte, ela foi causada por condições climáticas geradas pelo aumento do dióxido de carbono. Então, na verdade, nós não temos ideia do que é a Terra nessas novas condições que nós estamos criando,
né? E que vão ainda se atualizar. Ainda tem, mesmo que nós parássemos hoje de produzir, queimar carvão, né, ou queimar todas as formas de matéria-prima que produzem esse efeito estufa, o que já existe digamos assim, de calor, de energia acumulada em alguns depósitos, como o mar, né, os oceanos, as geleiras, etc. Então, o que já tem de calor acumulado no sistema para se manifestar já seria suficiente para elevar a temperatura em mais, provavelmente, 2 graus além do que ela já elevou, né? Então, os cientistas, vendo esse tipo de mudança, e também, por exemplo, mudanças, o fato de que, hoje em dia, qualquer lugar da Terra, em qualquer lugar da Terra, do oceano, sobre a Terra, nos oceanos, você encontra partículas de plástico, né? Qualquer lugar que você vá. Em qualquer lugar da atmosfera você encontra, uma quantidade de dióxido de carbono, de metano, etc., maior do que você encontrava antes. Nós cortamos a Terra por estradas em todos os lugares. Nós mudamos, digamos assim, o uso da Terra, derrubamos florestas numa dimensão talvez nunca antes vista, né? ou pelo menos na história um pouco mais recente da Terra. Todas essas mudanças juntas fazem com que se possa reconhecer, geologicamente falando, a nossa época geológica como diferente da época anterior. Esse nome antropoceno ainda está em discussão. Provavelmente ele vai ser aceito, mas isso não é certo. É que nem, por exemplo, se você vai chamar Plutão de planeta ou não vai chamar de planeta. Isso é uma questão que cabe aos astrônomos, né? Também os geólogos é que vão decidir se antropoceno vai virar o nome oficial de uma época nova ou não. Mas, de qualquer maneira, primeiro, fora a questão de qual seria o começo do antropoceno, que alguns dizem que teria começado na Revolução Industrial, outros dizem que é depois no pós-guerra, outros dizem que foi com a civilização humana. Tem várias tentativas de compreender esse início, de marcar, na verdade, encontrar os marcos físicos para o início dessa nova época, né? Mas seja como for, quer os geólogos aceitem esse novo nome, né? Essa nova denominação ou não, esse nome já está sendo, já produziu uma enorme quantidade de pensamento, de discussões, etc., sobretudo nas ciências sociais e humanas, né? Então, na verdade, digamos assim, já está aí, né? E há críticas, depois, talvez, se vocês quiserem, a gente pode discutir, mas, enfim, há críticas ao nome antropoceno, que parece reificar o homem do centro, mas não foi essa a intenção, né? A proposta de outros nomes, como capitaloceno, tanatoceno, sei lá, chuluceno, diversos nomes, mas todos suscitados pela introdução desse novo nome antropoceno para a nossa época geológica. Bom, eu quero fazer uma pergunta aqui que não está na pauta. Deixar essas perguntas aí, mas é que quando começa a falar sobre o aquecimento global, sempre a gente sabe que tem entre os cientistas tem uma praticamente unanimidade de que isso são de causas antrópicas, são causadas pelo ser humano, mas tem um discurso contrário a isso, que se chama de cético, né? Mas que isso não é ceticismo, eu acho, né? Mas enfim, que nega o aquecimento global, e ele é muito forte, principalmente nos Estados Unidos, e parece assim, parece aparecer muito na mídia lá, como se fosse uma disputa que existe dentro da ciência, e que aparece como sendo uma coisa praticamente de igual para igual, né? E como que a gente enfrenta esse discurso, assim? Bom, primeiro, a razão, né? Quer dizer, uma das razões para a existência desse discurso é um contramovimento, digamos assim, um movimento reacionário da direita, sobretudo a direita americana, muito semelhante ao movimento financiado pesadamente pelas grandes indústrias de combustíveis fósseis, muito semelhante ao contramovimento, digamos, ao movimento contrário ao reconhecimento da influência do tabaco, do fumo sobre o câncer, né?
que aconteceu também nos Estados Unidos. E foi um movimento que pago, então, naquele caso, pelas indústrias de tabaco, né, e que atrasou, digamos assim, o reconhecimento e, portanto, a diminuição do fumo, né, em, sei lá, 30 anos, né, por meio de, então, produção de falsas pesquisas científicas, né, publicadas em jornais ou publicadas, às vezes, até em revistas científicas, mas menos, enfim. Em relação ao aquecimento global, vai ser menos frequente, né, porque os entre aspas, né, os cientistas, ou às vezes são cientistas, mas são cientistas que trabalham em outras áreas, né, que não trabalham com ciências do clima, e que são financiados, não todos são financiados, há várias razões para esse discurso negacionista, né, como a gente chama. Esses cientistas ou não cientistas que publicam esses textos com esses resultados de falsas pesquisas, né? Estou chamando falso porque é falso mesmo, né? Dizendo que não há aquecimento global, ou que há dúvida entre os cientistas, que ainda há dúvida, ou dizendo que há aquecimento global, mas que não é ruim, né? Como é que eles chamam? O CO2 é bom para as plantas, é comida de planta, né? Eles têm uma quantidade enorme de absurdos que eles dizem que, do ponto de vista físico, é como dizer, sei lá, que a Terra é plana ou que alguma coisa desse tipo. É completamente absurdo. É como um amigo meu disse, sei lá, física 0, física 1, né, que você aprende na escola, né? Então esse discurso de que não há consenso, essa frase não há consenso, foi assim, era um objetivo explícito das pessoas que queriam produzir, digamos, barrar a ação política contra o uso dos combustíveis fósseis, né? E hoje em dia se sabe perfeitamente, tem estudos importantes, vou até dizer o nome de um livro muito bom sobre isso, que se chama Mercadores da Dúvida, é da Naomi Oreskes e do Eric Conway. Mercadores da Dúvida, como um punhado de cientistas obscureceu a verdade sobre questões que vão do tabaco até o aquecimento global, passando pela chuva ácida, etc. Né? É um livro que ganhou até um prêmio, em que ela mostra, assim, é impressionante, assim, porque os negacionistas, os que se autodenominam céticos e que na verdade são negacionistas, né, acusam os cientistas e ecologistas, etc., de um complô mundial, né, para, sei lá, para ganhar dinheiro para as pesquisas, ou sabe-se lá para quê. Mas, na verdade, tem a história, quando você sabe das histórias por trás dessa criação, dessa invenção da dúvida, né, na verdade é isso que me parece muito mais um complô, né, porque tem um investimento pesado dessas indústrias, uma reação da direita americana, direita radical americana, né, há qualquer coisa porque aquecimento global soa como alguma coisa que no final das contas vai levar a medidas governamentais de estabelecimento de limites ao uso de combustíveis fósseis, né, proibição então não só as companhias de combustíveis fósseis, mas os que dizem defender a liberdade, quando digamos assim, sobretudo norte-americanos falam em liberdade, em geral são neoliberais, né? Estão defendendo a liberdade de mercado. Então, a consciência, na verdade, que eles têm de que está chegando uma coisa que vai ter que mudar a nossa maneira de viver, deve ser, imagino, causar um certo medo, assim, pavor, de que eles sabem perfeitamente que não vão poder continuar com as suas indústrias do jeito que elas não vão poder continuar por muito tempo, né? Mais cedo ou mais tarde, enfim, querendo ou não, vai ter que se deixar de produzir e viver à base de combustíveis fósseis, da queima de combustíveis fósseis, né?
enfim, depois a gente fala mais sobre isso. Beleza. Eu vou seguir na pauta agora também. No livro Há Mundo por Vir, vocês mostram a questão sobre o fim do mundo. Para levar essa questão ao pensamento, é necessário fugir das categorias modernas de espaço-tempo, da perspectiva antropocêntrica, que nos cega para essa mesma ideia. Parece que a gente não consegue ver esse fim do mundo, né? Porque o mundo desaparece. O mundo parece desaparecer, né? Nesse sentido, você aponta para uma virada ontológica. Essa virada ontológica é uma necessidade para o pensamento hoje? Então, eu acho que sim, porque primeiro a ontologia ela faz parte do pensamento, né? E o pensamento é uma parte do mundo. Então, um mundo que está se transformando nessa dimensão, né? Como a gente está vendo hoje, implica, evidentemente, a necessidade de uma nova ontologia, né? Em segundo lugar, porque, quer dizer, uma das razões da gente ter entrado nesse buraco, digamos, ecológico e civilizacional, né, em que a gente está hoje, né, é a prevalência, sobretudo desde a modernidade, né, de um pensamento, como você disse, essencialmente antropocêntrico. Na verdade, não é só desde a modernidade, mas desde a modernidade a coisa se estabeleceu de uma maneira que acabou produzindo, digamos, outras consequências no pensamento e fora do pensamento, né? Então, por exemplo, o Bruno Latour toma essa ideia do Whitehead, que é da grande divisão, né? A separação modernista, né, do mundo em dois domínios distintos. Então, de um lado você tem sujeitos, de outro lado objetos. Ou de um lado você tem cultura, história, política, linguagem, nós, que é o nosso mundo humano, né? Os valores, é o mundo dos valores. E de outro lado, separado de nós teríamos a natureza, por assim dizer, né? Que você pode botar, como o Latour põe, com N maiúsculo, né? O mundo da história geológica da Terra, né? Que parecia não se mexer, não se mover, né? E nem importar para nós a história natural, né? O mundo dos fatos, ao contrário dos valores, né? O mundo dos animais não humanos. Animais não humanos também vão ali para o lado dos objetos, enquanto nós somos os únicos sujeitos de direito, né? Só nós podemos ser sujeitos, só nós temos experiência, só nós sentimos, só nós temos valores, etc, etc, né? Coisa que, evidentemente, essa divisão está caindo cada vez mais explicitamente, né? E a ontologia que sustenta isso tudo, né? E que é uma ontologia substancialista, né? A ontologia do ser, a ontologia da identidade, a ideia de que a verdade corresponde à verdade que só nós humanos por acaso detemos, né? Que a verdade científica corresponde a um objeto lá fora, que é sempre o mesmo objeto para todos, ou seja, que só a ciência é capaz de dar conta da natureza, que é a mesma natureza para todos os entes, né? E que, enfim, de direito, só a ciência pode acessar essa natureza. E outras culturas podem acessar melhor, ou um pouco pior, mas sempre de maneira aproximada e parcialmente, ao menos, falsa, né? Então isso, digamos assim, dominou a ontologia e o pensamento filosófico e extrafilosófico desde a modernidade, no mínimo. E, na verdade, cada vez que a gente olha mais profundamente a partir das questões atuais para a história da filosofia, a gente vê como isso é fundamental, foi fundamental para a história da filosofia, sobretudo a história da filosofia mais aceita, digamos, aquela história da filosofia que nos cursos de filosofia a gente dá como sendo a história nobre da filosofia, né? Que começa ali com Aristóteles, Platão, aí depois pode escolher um filósofo medieval, depois aí você dá alguns saltos, né? Alguns saltos de alguns séculos, sei lá, vai para Descartes, talvez Locke, Kant, sei lá, Hegel, aí já para. Quer dizer, essa grande história da filosofia é a história desse pensamento e dessa ontologia que é centrada, sobretudo, no ser como identidade, o ser como ser, né?
como central e ao qual corresponde um ser ao qual a gente sabe que só tem acesso justamente por acaso, entre aspas, né? Nós, ou seja, os humanos, né? Só que sob essa história da filosofia não oficial, porque a outra também é oficial, mas digamos assim, essa que seria considerada mais importante, sempre correu uma outra, o que esqueci o filósofo francês o nome, mas enfim, que várias pessoas têm repetido, né? Essa outra metafísica, né? Ou uma outra ontologia, e teria que entrar dentro desses conceitos, o que é metafísica, o que é ontologia, etc., mas que, por exemplo, dão importância às relações antes que às substâncias, né? Pensa ao ser enquanto outro, o ser como tendo que passar pela alteridade para se constituir como ser, né? A ideia de uma experiência radical, a ideia do panpsiquismo, né? Que a realidade talvez não seja feita, não seja dividida em duas partes como a maior parte da nossa filosofia acreditava, né? Panpsiquismo, animismo, perspectivismo, etc., né? Então, sim, não é por acaso que cada vez mais não só filósofos, como cientistas, alguns cientistas, sei lá, pessoas que trabalham com animais, né? E outros estão começando a pensar, por exemplo, na ideia de que ver, né, e formular cientificamente mesmo, filosoficamente e cientificamente, o fato de que há outros tipos de pensamento que não apenas que não o pensamento ocidental, mas que não o pensamento humano, né? Que os animais pensam, que os animais têm consciência, que talvez que as plantas mesmo pensem, né? E que a própria matéria talvez detenha algum tipo do que você pode chamar de pensamento no sentido lato, né? Talvez não um pensamento como um pensamento humano, mas é algum tipo de pensamento, né? Ou seja, que a experiência, o pensamento, a percepção, a perspectiva, etc., são o estado, digamos, do mundo, né? Eles formam a ontologia de tudo aquilo que existe no mundo e não em primeiro lugar, a nossa, né? O nosso modo de ser e de existir, né? A nossa essência. Então, eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Eu acho que respondeu. Só que quando a gente fala de virada ontológica, a gente tem que lembrar esse outro momento que você disse, de que o homem se coloca no centro e cada vez mais se arroga o direito de construir o mundo a partir de sua perspectiva, negando o mundo exterior, né? A gente tem várias perspectivas que apontam para um certo tipo de racionalismo, de construtivismo pleno, que acabam negando a existência desse mundo lá fora. E aí, só para esse comentário para se encaixar na sua resposta, para mostrar como você está mostrando esse movimento de necessidade de reconhecer que nós não somos tudo, né? Exato. Se eu me lembrar até o fim da entrevista de uma frase do Gabriel Tardi sobre isso, se eu lembrar, eu falo que é muito bonita a frase, né? Que nós, com o nosso antropocentrismo e nossa arrogância, nós tentamos apagar a chama, digamos assim, sopramos, né, sobre o mundo lá fora, e nós, com isso, nós apagamos a chama viva de todas as outras coisas em prol, então, da nossa própria existência, do nosso próprio antropocentrismo. Só que isso dito de uma maneira muito mais bonita, evidentemente, do que o que eu estou falando. Eu vou falar com você, comentar isso que você falou aí, que você fala sempre do antropocentrismo, e que a gente teria que fugir desse antropocentrismo ou construir alguma outra forma, mas mesmo se você pensar de uma forma antropocêntrica, você acaba vendo que o que está em perigo não é o mundo, né? É o ser humano, não é o planeta, porque o planeta vai continuar existindo depois da humanidade. O que a gente está fazendo é uma autoextinção, né? Mesmo se a gente pensar de uma forma antropocêntrica, é isso que está acontecendo. A gente vai extinguir a humanidade e levar um monte de espécies junto com a gente. Exatamente. Não é interessante nem antropocentricamente falando, não é uma coisa interessante o que a gente está falando. Só que é isso, não é nem só nós, se é que a gente pode falar num nós unificado, né? Seria o humano, sei lá. Mas são as outras espécies também, né? É o mundo. Se fosse só a gente não podia pensar merecemos ou não existir, né?
etc. Mas não é só a gente. E sendo que a gente são muita gente, né? Uhum. Enfim, é isso mesmo. Tem um documentário do Hort, né, que perguntam pra eles o que ele acharia se o mundo acabasse e não tivesse mais humanos. Ele fala assim, se tivesse flores, se tivessem plantas, tudo bem, mas baratas não. Se tivesse baratas, não vai valer a pena. Baratas e bactérias, o problema é isso, que elas existem há muito mais tempo que nós e vão continuar existindo, né? É isso, a gente não está falando quando fala em fim do mundo, não é o fim absoluto né, da vida na Terra. A vida na Terra vai continuar existindo, existe muito antes do Homo sapiens, né? Muito, sei lá quanto. O que a gente está falando é modificação, mudança. Quase, enfim, que digamos, os mares vão ser tomados por outras espécies, as paisagens, as regiões da Terra vão ser tomadas por outras espécies, é isso que a gente está falando, e talvez a gente não esteja aqui, né? Enfim, é isso. Eu acho que aí uma questão que é importante é como ser capaz de pensar esse mundo onde nós não estamos, ou essa do fim do mundo, né? Aí a questão da ficção científica, de você poder produzir um estranhamento, é muito importante, né? Aí eu trago essa pergunta lembrando o seu sobre David Hume, chama David Hume O Começo e o Fim. E a pergunta é se o David Hume produz certas narrativas que ele chama de estranhamento. A gente pode pensar que o A Mundo por Vir é uma espécie de ficção de estranhamento para pensar essa questão do fim do mundo? Então, de fato, uma das várias inspirações do livro A Mundo por Vir, né, foi de fato esse uso por Hume. Ele não chama desse nome, mas ele usa certas ficções que eu, quando escrevi minha tese sobre Hume, chamei já de ficções de estranhamento, né? Depois eu escrevi, mudei bastante o que eu tinha escrito na tese, mas escrevi um artigo que se chamava, aí já certamente inspirada por essa questão, né? Chamei David Hume o Começo e o Fim, né? Primeiro o começo e o fim, entenda-se. Primeiro o começo e depois o fim, né? Porque justamente eu partia de onde o Hume parte quando usa essas ficções, né? Ou seja, ele usa essas ficções para mostrar o que seria, teoricamente, porque para ele não seria um momento fictício, justamente, não existiria, né? Mas um começo da experiência, né? Ou seja, um pré-momento, um momento pré-experiência, se isso fosse possível, onde não teríamos como fazer inferências, por exemplo, causais, né? E ele faz isso, essas ficções são do tipo, sei lá, imaginem Adão caindo na Terra, ou Adão despertando no paraíso, ou um homem que cai na Terra e de repente vê, né, um rio na sua frente, aí não sabe que não pode se jogar dentro do rio, né? São uma série de ficções em que você tem justamente que parecem querer mostrar esse momento singular, momento em que existe esse estranhamento entre o homem e a natureza, digamos assim, né? Em que o homem, digamos assim, se encontra pela primeira vez, ou um personagem se encontra pela primeira vez com a experiência, né? E eu começo então nesse artigo disso que para o Hume seria o começo, né? E acabo chegando nessa suspeita que me pareceu que está sempre ali por baixo do pensamento do Hume, que é a ideia de que tudo pode mudar, né? Não tem nada garantido, né? Nós não temos garantia de nada, tudo pode mudar, ruir, né? A própria natureza humana pode se arruinar, né? Como ele diz indiretamente, em alguns momentos, né? Tudo pode mudar de uma hora para outra, né? Evidentemente isso me pareceu falar, né, disso que está diante de nós, né? Nós estamos diante de um momento em que o clima, por exemplo, não há mais se passou um tempo agora recentemente falando num novo normal, né, new normal,
do clima, o novo normal, ou seja, o clima tem aquilo que nós chamávamos de normal não é mais normal. Agora, com o aumento da temperatura, com o aumento das tempestades, das inundações, das secas, etc., tem um novo normal. Aí já tem alguém falando é o novo anormal, porque nem o novo normal, não tem nem padrão para o novo normal, né? Esse padrão muda, o novo normal muda tanto que agora tem um novo anormal, né? Ou seja, nós estamos diante de um mundo que justamente muda o tempo todo, né? E realmente nós não temos garantia de nada, nós estamos entrando no desconhecido. Um desconhecido de milhões, milhares de anos, centenas de milhares e às vezes milhões de anos. São milhões de anos mesmo de que os cientistas falam, né? E essa questão que vocês... quem fez, não me lembro mais, Murilo ou Marcos? Foi o Marcos. Foi o Marcos. Me colocou, eu achei muito boa essa questão, porque, de certa forma, nós no livro, eu e Eduardo, no livro Amor do Porvir, nós fazemos essa... Eu não tinha pensado nisso, mas você pode dizer que nós fazemos essa experiência, né, de pensar, ou seja, nós não temos nenhuma garantia, né, e se o mundo entre aspas, né, porque o mundo pode querer dizer muita coisa, mas no livro a gente trata justamente disso, e se o mundo realmente acabasse? Né? Isso que para o Hume é uma possibilidade, que é uma suspeita, um certo temor que é dado pela contingência no fundo da experiência, né? E se de repente isso viesse à tona, viesse à superfície, né? E se o mundo acabasse, se o mundo acabar, né? E se a relação entre o mundo e o sujeito do mundo, ou seja, o mundanizado, né? Aquele de quem o mundo é mundo, se essa relação de repente se romper ou se modificar de forma radical, né? O que isso significa para o pensamento, né? Sendo que o pensamento é parte do mundo? O que tem significado essa perspectiva já para o pensamento, né? O que o pensamento tem sofrido com as modificações dessa ideia do fim do mundo, ou seja, o rompimento dessa relação ou a modificação dessa relação, né, entre nós, tudo entre aspas, né, nós e o mundo, significa para o pensamento, né? Então, de fato, a gente ali está fazendo, ou pelo menos em parte faz, né, esse exercício de estranhamento. Acho que vocês têm razão, né? Quer dizer, forçando uma situação de estranhamento radical para ver o que sai dali em termos de pensamento, né? Sem necessariamente, estou falando pensamento aqui, mas não estou querendo separar pensamento de prática, né? Pensamento em sentido amplo, né? Então, eu acho que, sim, você tem toda a razão. Acho que, de certa forma, você pode ler, pelo menos em parte, né? O que a gente faz isso como um exercício assim, de ficção, de estranhamento, né? No romance Sábado, do Ian McEwan, tem um personagem que chama Theo, que ele fala que quanto mais abrangente é o nosso modo de pensar, quanto mais que a gente olha para as coisas grandes, para o aquecimento global, para a política e tal, parece que é tudo ruim, tudo incomoda, né? E que aí quando a gente olha para as coisas mais mundanas, para coisas mais pequenas, próximas da gente, parece que sempre tá tudo bem. Então, assim, a dica dele assim, é para pensar nas coisas pequenas. E isso parece acontecer muito hoje, né? De você pensar sempre nas coisas menores, assim, para evitar pensar nos problemas grandes que estão acontecendo, mas eles não desaparecem, né? Estão aí. Como é que a gente faz para pensar, para não cair nessa armadilha, assim? Pois é. Primeiro, dizer que eu não li esse romance, Sábado, do Ian McEwan. Mas, quer dizer, eu acho que dá para entender a pergunta de vocês, né? Eu também não sei o que ele estava querendo dizer. Você deu uma hipótese, eu acho que você tem razão, mas acho que a gente tem vários lados essa ideia, né? A gente pode tomar isso de uma maneira positiva e pode tomar de uma maneira negativa. Num certo sentido, eu acho que num certo sentido, né, pelo menos, eu concordo com essa frase dele, né? Ou seja, a gente pensar, afinal, no final das contas, exceto no caso de como eu tinha falado, de um fim absoluto, né? Tipo melancolia, né? Em que acaba tudo. O fim do mundo não significa o fim de tudo, né? Ou seja, as pessoas vão ter que viver nesse mundo que restar, né? Já estão vivendo, né? E vão ter que viver cada vez mais no mundo diminuído, no mundo piorado, no mundo ecologicamente mais pobre, né? Mais inóspito, talvez muito inóspito, etc. Seja como for, para essas pessoas, esses humanos e esses outros viventes que vão ter que continuar vivendo nesse mundo, esse vai ser o mundo, é o mundo deles, né?
qualquer fim de mundo, a não ser que então justamente a gente esteja falando no fim absoluto, o fim de mundo deixa algum mundo, é fim de um mundo e continuação de alguma forma de mundo ali, né? Ou de transformação do mundo em alguma outra coisa, né? Isso uma coisa. Além disso, também não sei se é isso que ele estava dizendo, mas essa frase me fez pensar nisso, né? Quer dizer, você tem essas pequenas coisas que continuam, né? Digamos assim. Você tem esses grandes problemas e tem as pequenas coisas, como ele fala, né? Mas as pequenas coisas, a gente pode tomar isso de uma maneira interessante também, que eu não, repito, não sei se foi isso que ele estava dizendo, né? As pequenas coisas que continuam, os pequenos mundos, as pequenas alegrias, né? Pensando aqui um pouco nas pequenas percepções do Leibniz, né? O mundo é fractal, né? A gente até menciona isso no livro, né? O fim do mundo é um fractal, o mundo também é um fractal, né? Ou seja, há muitos mundos dentro do mundo, né? O fim do mundo também é um fractal, né? Muitos povos já viveram o fim do mundo, né? Muitos povos vivem o fim do mundo, o fim dos seus mundos. O mundo vai piorando cada vez mais, etc, etc. Então há muitos fins do mundo, né? Muitos fins de mundos, talvez. E ele fala nisso, né? Não sei se é ele que fala isso ou que eu falei. Né? As pequenas coisas, né? A gente pode pensar que as pequenas coisas, as pequenas alegrias, coisas boas desse mundo também são fractais, né? Ou seja, pelo menos até que tudo acabe de uma vez, sempre há alegrias, digamos, a serem encontradas, né? Ou seja, sempre há vida, sempre há perspectivas, sempre há experiências. Bom, isso, se ele estivesse falando isso, né? Eu não sei se foi essa a interpretação que vocês deram. Como eu não li, eu não posso saber. Imagino que não. Então, quer dizer, por outro lado, né, de fato, existe essa ideia, essa maneira de ver as coisas como vocês dizem, deixa como tá, né? Vamos deixar como tá, né? Porque as coisas grandes são grandes demais para a gente. Nós temos para nos salvar as coisas próximas, né? As pequenas coisas, nós não temos nada a ver com isso, essas pequenas coisas, nossa vida não tem nada a ver com isso, com essas questões maiores, a nossa vida continua, o que evidentemente é falso, né? E é falso justamente porque os fins do mundo também são fractais, quer dizer, não dá para separar esses grandes problemas, o aquecimento global, as grandes mazelas do mundo da nossa vida, porque tudo digamos assim, tanto os mundos, quanto os fins, quanto as alegrias, quanto as tristezas, etc., está um dentro do outro, né? Infinitamente, até o infinito, né? Ou seja, há os pequenos fins de mundo que vão penetrando nessa vidinha que nós temos, a nossa própria vidinha, né? Digamos assim, que a gente não pode evitar que penetre no vidinha, não no sentido pejorativo necessariamente. De fato, nós temos vidinhas, né? Mas o fim do mundo, digamos assim, de uma maneira considerada de uma maneira ampla, né? Visto de longe, ele não tem como não penetrar nas nossas vidas, né? Não dá para ignorar, né? Enfim, então, eu não sei se era bem esse o sentido que vocês estavam, que levou vocês a formularem essa questão sobre esse trecho do McEwan, né? Não sei se eu entendi errado, se eu entendi, me diga. Eu li esse livro do McEwan, depois ele faz um outro livro chamado Solar, que ele critica todo o projeto todo o discurso sobre o aquecimento global, como se fosse um discurso escapista, de gente que não consegue cuidar da própria vida. Então o McEwan tem posições muito estranhas. Ele é um tipo de pessimista niilista que não dá nem para qualificar. Ele acha que ele gosta da própria amargura, né? Então, voltando para essas possibilidades de pensar pequenas coisas de sentido positivo, né? Quando a gente pensa na ideia de desenvolvimento, geralmente a ideia de desenvolvimento quer perpetuar o modo de vida atual como se esse fosse o padrão. E
não dando espaço para outras formas de vida que não se encaixam nesse modo de vida capitalista, consumista. É uma coisa que eu acho muito interessante quando vocês afirmam que a inclusão, por exemplo, dos índios é transformar os índios em pobres, né? Nesse horizonte aí eu fico lembrando aqui do índice de suicídio entre os indígenas que está muito alto, a PEC 65, e nesse contexto pensar, dá para manter o pessimismo, esse pessimismo alegre e manter a inspiração na situação dos indígenas hoje? Dá para ter um pessimismo alegre? Então, essa talvez seja a pergunta mais difícil, assim, até agora que vocês fizeram. Bom, a gente tenta, né? Em certos momentos é difícil, né? Você manter uma certa alegria, mas eu acho que é também fundamental. Assim, o aquecimento global, de fato, você falou que ele tem uma posição nihilista, ou dismissive, né, como se diz em inglês, né, de meio pejorativa, de considerar como pouca coisa o aquecimento global. Do que eu não desse livro eu não li, mas do que eu sei dele, enfim, em geral, né, eu acho que é verdade isso. E de fato há muitos tipos diferentes possíveis, né, de reação. No caso ao aquecimento global, né? Você tem por exemplo, uma reação que é uma negação total, né? Não acho que seja o caso dele, né? Uma negação total, que seja como os negacionistas por interesse, né? Negação financiada ou por ideologia política, né? Ou não, ou simplesmente pessoas que não quero pensar nisso, não vou pensar, isso não pode acontecer, não pode ser, né? Não pode ser verdade, digamos assim, por boas intenções, digamos assim, não financiadas, né? As pessoas também podem pensar desse jeito, né? Você tem pessoas que vão dizer, eu sei que existe, mas não me importo, né? Não sou eu que vou estar aqui, ou tudo vai acabar mesmo, né? Gunther se lembra no livro dele sobre a época da Guerra Fria, né? O cara aqui no trem que fala assim, mas vai morrer todo mundo junto mesmo, então, ou seja, morrer todo mundo junto é como se ninguém fosse morrer, né? Se todos vão morrer juntos, ninguém vai morrer separadamente, né? Você tem também pessoas que falam, alguém vai resolver, né? Tem certeza que alguém vai encontrar uma solução, que ou o governo vai encontrar a solução, ou vai se inventar uma tecnologia para resolver isso, que deve ser mais a ideia dele, né? Isso não vai bater em mim, não vai chegar até mim, não preciso me importar com isso, né? Eu não sei se ele é mais, você tem a posição mais nihilista, né? De alguns, por exemplo, realistas especulativos, quando dizem, o mundo vai acabar mesmo, então já estamos mortos, né? Se a vida não vai ter sentido, então é porque, na verdade, a vida não tem sentido desde já, né? Nada tem sentido, o mundo não tem sentido, é melhor a gente entender isso, né? E isso é um ganho, a consciência de que nada tem sentido é um ganho no esclarecimento, digamos assim. Essa é uma posição mais nihilista, né? Tem outras posições, tem a posição do quanto pior, melhor, né? Quanto pior, melhor, porque Jesus está chegando, né? Então quem lê a Bíblia, quem for da religião, sei lá, tem como se chamam, uma religião a religião até que acho que o Bush, presidente americano, ele era dessa, enfim, chegado a essa ideia de que então não é melhor que tudo fique horrível mesmo, quanto antes melhor, porque os que acreditam em Jesus vão ser salvos, então deixa ferrar mesmo esse mundo, etc. Tem de tudo, né? Tem os que acham que, por exemplo, é bom mesmo que a espécie humana acabe, porque evidentemente ela é má, né? Ou porque a vida é má, lembra essa é uma frase do filme, que tem no filme Melancolia, do Lars von Trier, né? A vida é má, a vida só existe na Terra, e ninguém tem que ficar triste porque ela vai acabar, porque é isso mesmo, é melhor que ela acabe, né? Não estou nem julgando, enfim, dizendo o que eu acho sobre isso, enfim, isso é uma questão filosófica complexa, né? E tem, evidentemente, os que acham que nós temos, né, que lutar, os que querem lutar para não deixar o mundo
mesmo que seja o fim do mundo, nos fins do mundo, e a morte nas mãos das pessoas que estão destruindo o mundo, né? Os capitalistas, os fascistas, os desenvolvimentistas, né? As, sei lá, companhias de combustíveis fósseis, as grandes empreiteiras, os grandes, enfim, todo mundo que está ferrando o mundo. Em primeiro lugar, tem as pessoas que não querem, né? Não aceitam que se deixe, mesmo que não tenha jeito, no sentido de que a crise ecológica está acontecendo e vai se tornar mais grave, não acho que a gente deva deixar as coisas nas mãos dessas mesmas pessoas que estão destruindo tudo, que sempre destruíram, que estão destruindo mais uma vez, né? Na França, nesses movimentos que estão acontecendo ainda, né? Que é Paris Debout, uma coisa assim, né? Agora, nesses últimos meses, teve uma pichação que um colega meu, filósofo, né? O Patrice Manillier, fotografou e botou até no Facebook, se eu não me engano, que dizia: um outro fim do mundo é possível, né? Eu achei genial essa frase, evidentemente ele achou também, né? Não é só um outro mundo é possível, mas um outro, pode ser fim do mundo, né? Mas um outro fim do mundo é possível, ou seja, um pouco a frase da Donna Haraway, que ela diz: bom, nós temos que viver com o problema, live with the problem, né? Temos que aprender a viver bem, né? A ideia do viver bem, não viver melhor, mas também a morrer bem, né? Se nós estamos, num certo sentido, perdendo o mundo, que pelo menos a gente possa escolher a maneira de perder o mundo e de enfrentar essa destruição, né? Quer dizer, pode ser ingenuidade, não sei, mas eu acho que a gente não pode abrir mão dessas ideias, né? E tem uma coisa que eu penso sempre, assim, eu acho que às vezes a gente fica desesperado, acha, como você perguntou, né? Tem como você manter uma alegria alegre, né? Uma alegria alegre, um pessimismo alegre diante de toda essa destruição que não acaba nunca, etc., né? Eu acho assim que a luta não tem fim, sempre foi assim, nunca teve fim e não vai ter fim. É importante a gente ter consciência disso, né? Eu tenho essa imagem na minha cabeça quando eu penso nisso, né? Que é um pouco do Senhor dos Anéis, sobretudo o filme O Senhor dos Anéis, né? Que é aquelas enormes multidões de um lado e de outro, né? Se encontrando, aquelas enormes batalhas ali, né? De um lado e de outro, lutas sem fim, né? Que não acabam nunca, acaba uma batalha, não acaba a outra, né? Uma batalha emenda na outra, mas as pessoas não desistem nunca, né? Elas estão sempre ali, né? Então, quer dizer, o pessimismo alegre, na verdade, essa expressão é do Zurabishvili, falando do Deleuze. O pessimismo alegre talvez seja um pouco isso, assim, a ideia de que você tem, é verdade, você tem fins do mundo dentro de fins do mundo, né? Parece que o mundo está acabando dentro de outro mundo, mas também, né, justamente porque existem mundos dentro de mundos, né? Sem fim, infinitamente, né? É triste pensar, eu mesma, assim, volta e meia leio um artigo, sei lá, uma frase. Uma vez um poeta ativista inglês, o Kingsnorth, escreveu um post sobre a crise ecológica e falou uma frase que ficou na minha cabeça. Era ele, assim, sentado olhando pela janela, sei lá, na Inglaterra, né, algum lugar com aqueles gramados perfeitos, e ele dizendo assim: não vai acontecer, não é? Depois ele dizia, evidentemente, que vai acontecer, mas a gente olhando para fora acha que não vai acontecer, né? É triste, de fato, pensar. Então, essa frase ficou. Tem artigos que eu leio que me batem, me dão uma tristeza, uma depressão enorme, né? Você pensar nas coisas que vão acabar, nas formas de vida, né? Formas de viver que já estão sendo, sempre foram, né? Há muito tempo são, mas que estão sendo exterminadas cada vez mais. Mas eu acho assim que em cada mundo que fica, né? Nessa ideia do mundo dentro do mundo, assim, há vários mundos dentro do mundo, né? Dentro desse mundo que acaba, ou desses mundos que acabam, sempre ficam mundos, e a gente tem que descobrir como a gente pode, como a gente quer, né, viver conosco, entre os humanos e com as outras espécies, né? Não é que esteja tudo, digamos assim, dentro do limite da nossa decisão, da nossa vontade, mas há pequenas decisões e pequenas mudanças, pequenas alianças ou pequenas, enfim, maneiras de viver que
que a gente tem que continuar lutando por elas até não haver mais mundo, né? Até não ter mais mundo. Enfim, acho que isso é triste. Não sei se esse é um pessimismo alegre, mas espero que seja, né? Eu queria só fazer justiça ao McEwan, que eu não sei a posição dele, já que ele está escrevendo romances, né? A gente não sabe muito bem qual é a posição clara dele. Se eu tivesse que resumir tentando ser, de alguma forma resumir a posição que transparece do romance, é como se ele estivesse colocando que os gnósticos de esquerda precisavam de uma outra metafísica para atacar, criar um grande inimigo, um grande outro. E aí eles criaram o aquecimento global para mover suas cruzadas. Então, não realistas, os não realistas. Então é interessante isso, porque são aqueles que não têm mundo também, né? O problema é que quando isso acontece, quando isso é real, né? A gente tem um grande problema. Nem se for verdade, né? Que ele não contou com isso, né? Está criando um grande inimigo, mas e se esse inimigo estiver lá fora de verdade, né? Enfim. De fato. A lei brasileira hoje, ela traz como obrigatório o ensino de cultura indígena e afro-brasileira nas escolas. Você vê nessa obrigatoriedade, nesse ensino dessas culturas, um espaço para propor outras formas de pensamento que podem ajudar nesse tipo de pensamento mais ecológico? Eu acho que certamente, isso não é minha especialidade, mas certamente. Claro que tudo depende de como é feito será feita essa introdução, né? Pensamento indígena, assim como a ideia de ensinar outras religiões, como, né? Na filosofia, outras filosofias, etc. Como isso vai ser feito, não tenho ideia, né? Como seria implementada essa proposta, mas eu acho que sim, claro. Qualquer abertura para outras formas de existir, que não essa forma que a gente pensa que não tem, da qual não tem saída, né? Que é a única possível. Eu acho que sim, tem uma grande ignorância na sociedade brasileira a respeito dos povos indígenas, enorme ignorância. As pessoas acham que não tem mais índio, né? Acham que todos são uma coisa só, que é uma maneira, que todos têm a mesma maneira de pensar, ou que, enfim, uma ignorância inacreditável. Então, certamente é uma coisa bem-vinda. Mas, de fato, essa não é a minha... Não posso falar muito sobre isso sem falar besteira, então prefiro não falar muito. Essa questão, assim, ela para mim é muito cara porque eu trabalho na Unilab, né? A Unilab é uma universidade que era de integração com a África e metade dos alunos são de países lusófonos da África, né? Então é muito curioso como eles insistem que a visão da África é deturpada, que sempre a gente vê a África como pobreza, e eles insistem que a África é rica. Se você pegar ingenuamente os dados estatísticos, você fala, não, a África é pobre. Talvez a noção que a gente está tendo de desenvolvimento e do que é riqueza que está sendo problemática aí, né? Para avaliar as formas de vida diferentes. Sempre coloca nesse diapasão desenvolvimentista, e aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz nos índios aqui, para integrá-los, transformamos em pobres, né? Destruímos o modo de vida deles, né? Então, tira o mundo deles, transforma em pobres, aí você pode, né, incluir, integrar, ajudar, etc. Um pouco, né? Não muito. Enfim, é isso mesmo. Eu vi esses tempos atrás um debate que o Ciro Gomes estava participando e tinha um pessoal lá, acho que tinha um pessoal até da Mídia Ninja participando, lá na plateia e tal, conversando. E aí pressionaram ele muito sobre essas questões ecológicas, e ele sempre insistindo que essa visão muito ecológica, ela ignora a parte prática da política atual, que tipo, não vai sumir a necessidade hoje de você ter energia, você tem que fazer energia de alguma forma. Sim. Energia limpa, barata hoje é hidrelétrica, então tem que fazer a hidrelétrica lá mesmo, já fizeram os estudos e foi o menor impacto possível e tal, e ele estava no meio e aprovou e teve discussões, então foi assim mesmo. Eu queria saber como é que você faz, tipo assim, existem propostas, existe o que fazer na prática hoje? Olha, são as perguntas difíceis, assim, existe, eu acho assim, que sim, tem o que fazer, não sei como resolver no sentido de acabar com o problema, mas tem o que fazer certamente. Essas formas alternativas de energia, eólica, solar, fora a diminuição da demanda, evidentemente, porque não tem... Eu li outro dia um artigo dizendo que
boa notícia, nunca a energia solar está aumentando, como se diz, a instalação de placas solares, etc. No mundo está aumentando muito mais do que se previa, muito mais rapidamente, etc. Má notícia é que a demanda por energia também está aumentando muito mais. Ou seja, você pode instalar usinas eólicas, isso dependendo de como você faz, é claro, porque também se instalar uma usina dentro da terra, isso pode também ser muito destrutivo, né? Mas você fazer essa tal da transição, que, enfim, já é um termo problemático, da economia baseada em combustíveis fósseis para uma economia chamada verde, né? Ou seja, com produção de energia, sobretudo solar, né? Mas outros tipos de produção de energia, certamente é uma das coisas que tem que ser feitas, né? Junto com alguma forma de decrescimento, que é uma palavra que os economistas, até há pouco tempo, isso apavorava os economistas. Economia e decrescimento eram vistas como coisas, explodia, né? Você põe uma junto com a outra, dá um problema metafísico, né? Acontece que existem limites reais, né? Que a gente vai ter que decrescer de qualquer maneira, né? Agora, então, quer dizer, sua pergunta, né? Tenho que fazer? Acho que tenho que fazer, tanto nessa coisa da mudança da forma de energia, quanto da forma de governo, forma de política, etc. Há essas grandes reuniões mundiais que procuram estabelecer limites globais para a queima de combustíveis fósseis, etc., que nunca dão muito certo, mas que dão um pouco certo, pelo menos no papel, né? Eu acho que a situação é tão grave que a gente não pode, essa é a minha opinião pessoal, não pode deixar de recorrer também a essa forma de negociação, ou seja, a negociação a nível governamental, né? Mas isso certamente não vai resolver o problema, né? E a gente tem que fazer de tudo. Essa é a minha opinião. Tem o que fazer, não dá para resolver no sentido de acabar com o problema, né? Tudo leva a crer que o aquecimento global já está aí, né? Ele vai piorar, como eu disse, mesmo que a gente só não vai piorar, digamos assim, só não pioraria muito se nós tivéssemos a tecnologia para absorver o carbono que já está no sistema, né? Só que essa tecnologia não existe, e achar que a gente é capaz de reduzir a quantidade de dióxido de carbono no sistema Terra, na atmosfera, nos mares, etc., nesse nível é uma loucura total. Então a gente não vai conseguir acabar com o problema, né? Mas a gente, como eu disse, não pode deixar de fazer alguma coisa, e eu acho que tem que fazer em todos os níveis. Essa é a minha ideia. Então, com pequenos movimentos, agricultura urbana, pequena agricultura, moedas paralelas, software aberto, todo tipo de prática de contestação a esse poder, essa coisa centralizadora, desenvolvimentista, etc. Todas essas práticas eu acho fundamentais, né? Então tem gente que acha que não, a COP, essas reuniões governamentais, isso é besteira, isso é uma coisa só para os governos, só para os fazedores de política, tomadores de decisão, etc. Eu acho que a gente não está em condições de rejeitar nada, né? Então, desde dessas negociações globais até os menores movimentos que a gente diz, não dá certo, deixar de comer carne, plantar a sua própria horta, isso é muito pouco, isso não vai adiantar nada. Eu acho que tem que fazer de tudo. Essa é a minha ideia, né? Então, você não vai acabar com o problema, mas né? Sei lá o que for a próxima, primavera árabe, que pode acontecer pela frente, o que nos aguarda na esquina da história, entendeu? Então, acho que a gente tem que fazer de todo o possível, de todas as maneiras possíveis, dentro das possibilidades de cada um, evidentemente, né? Marcos, acho que a gente já pode ir para as indicações? Eu acho que a gente tem um percurso já interessante, acho que já pode ir para as indicações, sim. Porque se a gente for conversar, manter a conversa aqui tá interessante, a gente vai ficar a noite inteira aqui conversando. Não, porque o assunto puxa o outro, assim, tem muita coisa para falar.
várias coisas que eu esqueci, mas enfim, é impossível mesmo. Tem muita coisa para cobrir tudo é muito difícil, né? É. Mas vamos para as indicações então, Murilo. Tá, ok, vamos para as indicações então. Débora, você trouxe alguma coisa pra gente hoje, pra indicar pros ouvintes? Então, trouxe pouca coisa, mas trouxe lembrei de alguns livros, etc. Né? Primeiro, bom, assim, sobre esse problema geral da crise ecológica, na verdade, em português não tem tanta coisa assim, livros abrangentes, né? Então, assim, eu posso indicar o meu livro com o Eduardo, assim, simplesmente porque é em português. Eu estou lendo agora um livro uma escritora russa que ganhou até o Nobel recentemente, não sei pronunciar o nome dela direito, Svetlana Alexievich, chamado Vozes de Chernobyl, a história oral do desastre nuclear, que eu tô, assim, fiquei bastante impressionada. Ela conta a história do desastre nuclear pelos relatos de testemunhas, né? Pessoas que já estão mais velhas e tal, e são muitos relatos, muito diferentes entre si, e que claro que o desastre nuclear tem uma natureza muito diferente do aquecimento global, mas tem muitas coisas semelhantes, assim, a invisibilidade, o estranhamento, né? O estranhamento que você lembrou, a ideia de você acabar com o mundo, né? O mundo está lá. Isso que causava mais estranhamento às pessoas é que o mundo estava lá, tinha as plantas, tinha os animais, parecia que tudo estava normal, mas o governo dizia: não, vocês não podem mais beber essa água, não podem mais plantar, comer essa comida, tem que sair, tem que ir embora. E eles não entendiam, diziam: eu entendo a guerra, mas eu não entendo isso, o que está acontecendo, né? Então é uma história de fim de mundo, né? E essas regiões que que eles tiveram que abandonar, ou seja, que foram desertadas à força, né? Continuam habitadas, na verdade, modificadas, né, de várias maneiras, habitadas por outros, também por humanos que estão lá vivendo escondido, né? E por por animais, por plantas, etc., que sofreram efeitos da radiação, mas que estão lá. Então é uma boa leitura para se pensar essa relação de fim de mundo, né? Enfim, eu acho um livro bom que está em português, né? Agora, se não precisa ser em português, se pode ser outros livros. Tem um livro do Bruno Latour. O Bruno Latour é um dos pensadores atuais que mais tem pensado essa questão da crise ecológica. Ele, digamos assim, que isso é um atrator, algo que está atraindo o pensamento dele cada vez mais fortemente. Ele tem, inclusive, mudado muito o pensamento dele, em parte em função da experiência sobre o que tem se passado, o que tem se pensado, e politicamente também, o que tem se feito ou não em relação a esse problema. E o último livro dele chama-se Face a Gaia, em português, Face a Gaia, que ele reescreveu as conferências Gifford que ele deu há uns 2 anos atrás, né? Eu recomendo esse livro. O livro da Isabel Stangers também tem em português, que se chama O Tempo das Catástrofes. Um livro que eu recomendo é um livro do Gunther Anders, escrito na época da Guerra Fria, um livro bem pequeno, que eu acho que só tem em francês, não sei se tem em alemão, talvez, mas que chama O Tempo do Fim, Le Temps de la Fin, que é uma joia, assim, uma coisa pequenininha, que ele já dizia ali muitas das coisas que estão acontecendo agora, assim, uma profundidade enorme, né? Saindo um pouco da filosofia, eu recomendo o livro do Davi Copenau e do Bruce Albert, né, que também tem em português A Queda do Céu, que então digamos assim, o apelo, né, o relato desse xamã Yanomami, Davi Copenau, tem várias descrições do mundo dos Yanomami, etc., da cosmologia deles, mas o livro é sobretudo motivado por essa ideia de que se as coisas continuarem como estão indo, o céu vai cair, né? E que vai cair não só para eles, para os Yanomami, mas para todo mundo, para os brancos também. É monumental, é incrível, lindo esse livro, né? Eu recomendo muito também. Fora enfim, desses textos mais filosofia, antropologia, etc., eu pensei em 2 livros da
Rebecca Solnit, um que se chama Hope in the Dark, e o outro chamado ou seja, Esperança no Escuro, né? O outro A Paradise Built in Hell, que é um paraíso construído no inferno, que é sobre, esse último, sobre situações de desastre, como, por exemplo, o furacão Katrina e outros desastres recentes, né? Alguns mais antigos que ela conta, mas a ideia dela é que nessas situações de desastre, as pessoas fora do poder estatal, porque quando a polícia e o Estado entram, eles costumam estragar tudo, transformam tudo em uma situação perigosa, etc. Mas assim que esses grandes desastres ocorrem, as comunidades, a sociedade civil se organiza, as pessoas se organizam em redes muito rapidamente, né? E ela tem histórias bem interessantes sobre isso, né? Que dá um pouco de esperança em relação a essas situações que, enfim, que a gente vê na nossa frente, né? Ou seja, o que pode acontecer em termos da sociedade não é só não tem só a possibilidade da guerra de todos contra todos, entendeu? Você tem outras coisas que podem acontecer também, assim, boas, como essa reorganização, reestruturação das pessoas, a parte dos estados, né? Tem um livro também de ficção da Octavia Butler, que eu li recentemente, chamado Parábola do Semeador, Parable of the Sower, que esse é um livro bem deprimente, na verdade. A menina conta a história de uma menina que é filha de um pastor num futuro distópico, né? Mas muito parecido com o nosso presente, isso que é apavorante, você consegue visualizar perfeitamente o que está acontecendo, e ela começa a escrever e pensar uma religião própria, que é uma religião, não me lembro mais o nome, mas alguma coisa a ver com semente, né? Por isso que a parábola do semeador, e ela é obrigada a deixar o lugar onde ela mora, e as coisas horríveis vão acontecendo, não vou contar o final, mas ela vai atrás tentando formar uma comunidade de pessoas que, de alguma maneira, aceitem ou se identifiquem com essa religião que ela está propondo, que é a coisa da semente, de plantar uma semente. Enfim, bem interessante, mas aviso que é bem deprimente também, né? Bom, a Ursula Le Guin tem vários livros de ficção incríveis, também que tem a ver com essa questão. Tem um clássico do Ray Bradbury, que chama-se Crônicas Marcianas, que tem em português, que é lindo, que eu recomendo demais, assim. Tem livros citados no A Mundo por Vir, né? Tem o livro do Cormac McCarthy, A Estrada, The Road, que é central para o nosso argumento ali. Tem alguns livros do Philip Dick, como o Ubik. Tem um livro que eu gostaria de reler, até porque eu li há muito tempo, do Coetzee, chamado, não sei se tem em português, talvez tenha, em inglês chama Life and Times of Joseph K., que é inspirado na Guerra Civil, enfim, uma situação não é ecológica, mas que se passa na África do Sul, mas a história me lembra muito, assim, é como se fosse a redução da vida desse personagem central a uma situação de isolamento total e de volta a uma maneira de viver, de recuperação de uma maneira de viver que me lembrou muito o Robinson, né? Crusoe. Enfim, esses foram os livros que eu pensei, né? Algum filme, música, alguma coisa assim pra indicar? Filmes, eu realmente me lembro só de coisas, nada muito novo, assim. Eu sei que tem várias outras coisas, mas um livro magnífico que está citado no nosso livro, um filme magnífico que é o Cavalo de Turim, do Bellatar. Quem não viu deve ver. Lindo, porque tem vários filmes sobre o fim do mundo, mas esse é uma obra-prima, né? Um outro livro que eu gosto bastante em português chama Indomável Sonhadora, mas que é um título, uma tradução muito cafona para o título em inglês, chama Bestas do Sul Selvagem, literalmente falando, Beasts of the Southern Wild, que é baseado numa comunidade na vida de uma comunidade de pescadores, pessoas lá no sul da Louisiana, que são pessoas que, a terra está um pouco sendo invadida pelas águas, mas são pessoas que não querem
não querem sair de lá, né? E o filme projeta isso para o futuro e faz como uma oposição entre essas pessoas que estão vivendo ali, que seriam os, digamos, para quem conhece um pouco a ideia dos terranos contra os humanos do Bruno Latour, eu vejo um pouco como os terranos, né, que enfrentam ali os humanos que estão atrás de um dique para não deixar a água invadir a cidade. E esses humanos não são necessariamente ruins, pessoas más, isso é que é legal do filme, né? Mas essas pessoas que moram nesse lugar, eles simplesmente não querem sair, eles sabem que a terra deles, o lugar onde eles moram, está sendo invadido pelas águas, vai afundar, mas eles querem continuar ali, né? É um filme maravilhoso, assim. E, finalmente, o último filme do Godard, não sei se é o último, acho que é, O Fim da Linguagem. Que é difícil de escrever, de definir, dizer sobre o que é, mas eu diria que é um pouco a visão do fim do mundo por pelo ponto de vista do cachorro, digamos assim, se é que a gente pode falar isso. Não sei se é verdade isso que eu estou dizendo, mas se for preciso definir uma frase, eu diria isso. Bom, isso os filmes... músicas, eu não me deu um branco, assim, eu pensei numa coisa que eu penso sempre, que eu adoro, desse grupo Radiohead. A gente até cita um trechinho ali, uma estrofe do Idiotec, que é essa música, né, que diz, está acontecendo, we're not scaremongering, né? Isso realmente está acontecendo de verdade, mas que como eles são ecologistas, né? Sobretudo Tom York, mas tem muitas músicas que eu volta e meia penso, né? Quando eu estou pensando nessa questão, que é quase sempre. E como eu não me vinha mais nada na cabeça, embora eu saiba que tem muita música legal para pensar, eu consultei meus amigos do Sertão da Paraíba, agora há pouco, que me indicaram o Elomar, né? Tem uma gravação do Menestrel das Caatingas, feita pelo Chico Afa e Felipe Valois, então, que é bastante interessante. Eles têm é bem legal, assim, então, para sair daqui do ponto de vista do litoral, no Rio, e ir um pouco para o ponto de vista do sertão e do semiárido, etc. Eu posso indicar, então, para quem, não sei se vocês conhecem, mas o Elomar, né, que tem coisas bastante interessantes. E aí o resto ficou no branco. Assim, não, que isso. Muita coisa legal que você indicou. Marcos, você trouxe alguma coisa pra gente? Essa semana eu tava cortando o cabelo aqui em Santa Amaro, e aqui em Santa Amaro o barbeiro tem que ser artista, né? E lá no barbeiro tava tocando o Afa, e o cara contando que o Afa é goiano, mora em Goiás há muito tempo, né? E eu não sabia. E era justamente esse CD do Elomar, né? Ah, tá. Eu não sabia que ele tá radicado em Goiás há muito tempo, o Afa. E aqui em Santa Amaro, eu moro em Santa Amaro, em Santa Amaro, quando a gente fala dessas questões do meio ambiente, a questão do chumbo em Santa Amaro é silenciada de uma forma absurda. Que aqui a gente tem, eu já vi situações que colocavam Santa Amaro como a segunda cidade mais poluída do mundo, atrás de Chernobyl. Eu não sei até que ponto isso é verdade, porque o chumbo ficou, o chumbo não foi embora. Vai né? embora. Então, por baixo aqui da terra, colocaram chumbo por baixo das ruas da cidade, fizeram a base de edificações de chumbo, então a gente não vai perder esse chumbo. Não tem previsão. A única saída é mudar a cidade de lugar. Isso não vai acontecer. Indicações, então, eu vou ser parasitário da Débora porque não tem outro jeito, né? Eu vou citar aquilo que ela não citou.
Por exemplo, ela esqueceu de citar o livro, na fala ela falou do filme Melancolia, mas agora ela não lembrou do Melancolia. Então eu vou citar isso porque é importante dentro da narrativa do Há Mundo por Vir. Vou indicar 2 livros da série Encontros, o do Ailton Krenak, que acabou de sair, e do Viveiros de Castro, que eu acho interessante para quem quiser se aproximar desses temas. Eu acho que mais uma indicação só. Também não tenho muitas indicações. É aquele livrinho A Outra Margem do Ocidente, que tem um textinho do Krenak e um textinho do Davi Kopenawa com Bruce Albert. Um texto pequeno, para quem quiser uma primeira aproximação dessa perspectiva indígena e tal, eu acho que é um caminho. Quando a gente fala de questões ecológicas, a bibliografia é o que a professora Débora falou, não tem quase nada em português. Então eu vou fazer uma provocação aí. Se tiver alguém que queira fazer um projeto de mestrado, eu acho que seria um projeto interessante ver os artigos da professora Débora sobre Hume e Leibniz e explicar como ela vai usar esse pensamento moderno dentro desse pensamento ecológico que ela está elaborando. Tem muitos artigos que dão para fazer isso, né? Dão para fazer esse caminho. Eu tentei fazer isso em algumas perguntas, uma provocação nesse sentido, mas eu não tenho orientandos. Mas se eu tivesse algum orientando, eu provocaria. Dá uma olhada nos artigos da professora Débora sobre Leibniz, sobre Hume, e leia o livro e tenta fazer essa aproximação. Acho que é um caminho interessante. Poxa, um super elogio aí. Foi isso, adorei essa ideia, assim, já que adorava a ideia da relação que vocês fizeram com o artigo sobre Hume. Eu adorei essa ideia, assim, não sei se realmente se vou encontrar tanta coisa assim, mas eu gostei da ideia de qualquer maneira. Aproveite. Sim. Eu trouxe aqui algumas indicações, indicar um episódio de um podcast que é o Fronteiras da Ciência, que é do pessoal lá da Federal do Rio Grande do Sul. É o episódio 20 da 7ª temporada, eles falam de mudanças climáticas e o IPCC. Tem também um vídeo muito interessante do Pirula, que ele é um youtuber que faz vídeos de divulgação científica. Ele fez um vídeo que é praticamente um documentário, tem cerca de 1h30 o vídeo dele, sobre o aquecimento global, que ele entrevista vários cientistas brasileiros, fazendo várias questões sobre o aquecimento global. É muito interessante o vídeo dele. E também o episódio 12 da série Cosmos, a nova, né, com Neil deGrasse Tyson, que fala sobre o efeito estufa também e o aquecimento global, que é muito interessante também. A série inteira é interessante, mas esse episódio em especial fala do assunto que a gente fala muito do que a gente falou aqui hoje, né? A gente está chegando no final do programa. Eu quero agradecer muito a professora Débora pela disponibilidade, pelo tempo, e abrir espaço também para fazer alguma consideração final, divulgar alguma coisa, talvez algum evento próximo aí, ou algum meio de contato, não sei, o que você quiser mesmo aqui para finalizar. Eu que agradeço muitíssimo, assim, curioso que eu lembrei aquela coisa o meu primeiro texto sobre esse assunto, que foi na cidade de Goiânia, que eu apresentei, né? Que foi o que me permitiu ter coragem de começar a pensar essas coisas, na verdade, né? E adorei as perguntas e gostei muito da experiência, apesar da minha timidez, enfim. Espero que tenha saído razoavelmente. Enfim, gostaria de ver em que isso vai dar, né? E dou muita força para esses projetos todos que vocês estão pensando aí em desenvolver. Parabéns, eu que agradeço a vocês. Poxa, obrigado. Bom, a gente está chegando no final aqui, então, só agradecer de novo aí a professora. Só eu esqueci aquele grupo à toa, hashtag à toa. Você podia divulgar, eu acho que é interessante. Eu acho que ainda ele tá online, assim, o blog, mas à toa era uma brincadeira no Twitter e que a gente chegou com alguns amigos, né? O Alexandre Nodari, eu não me lembro quem mais estava ali na hora que a gente formulou esse nome à toa. À toa era uma provocação com, acho que, a Fundação Casa de Rui Barbosa. A gente, o Eduardo Verde Castro estava junto, e eu não me lembro se o Rondinelli estava, eu não me lembro quem estava, Flávia Cera, e a gente falou,
conversando ali no Twitter, chegou a essa fórmula, a Fundação Tábua de Oswald de Andrade. E aí ficou à toa, né? E nós fizemos as pessoas perguntavam se isso era o que é à toa, né? O que é o à toa? Eu quero entrar para a toa, etc. Mas o que a gente fez foi, na época, em vez de um manifesto, um pedifesto, que está online, e eu fico devendo para vocês o link para esse manifesto. Na verdade, a gente ainda se assina às vezes, põe o à toa ali como assinatura, e tinha muitos projetos, né? Entre eles até pensar a ideia de uma universidade livre, ou pensar a ideia isso que a gente desenvolveu no livro A Mundo por Vir, também estava dentro dos projetos iniciais. A gente não prosseguiu muito, né? Mas as pessoas continuam ligadas, né? As pessoas que estavam aí nessa formação inicial, que aconteceu no Twitter, então, sobretudo, né? E depois a gente acabou se encontrando na Rio Mais 20, etc. Todos nos conhecemos e ficamos amigos. Então eu fico devendo para vocês o link do à toa. E tem também, uma outra indicação boa para vocês. E essa sim é a do colóquio Os Mil Nomes de Gaia. Se vocês puserem na rede Os Mil Nomes de Gaia, vocês vão para a página do colóquio, onde tem vários dos textos apresentados nesse colóquio, que aconteceu em 2014, e muitos vídeos, né? Quase todas as gravações das conferências, inclusive também do Ailton Krenak, da Silva Rivera, de pessoas do Bruno Latour, várias pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Essa é uma boa indicação. Deve ser, enfim, Os Meus Nomes de Gaia. Se vocês fizerem isso vocês encontram na rede o endereço correto. A gente coloca no post depois aqui do podcast. Bom, é só agradecer bastante a professora, que foi muito bom mesmo esse programa. Acho que foi muito divertido, aprendi muito aí. Obrigado mesmo, foi muito bom. Obrigada a você. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a 2 semanas a gente está de volta. Lua fina risca no céu, a onça brisunha, a cara de réu, o pai do chiqueiro, a gata comeu. Foi um trovejo com a zagaia só, foi tanto sangue de dar dó. Os ciganos já subiram o Beira-Rio, é só danos todo ano, nunca vi. Paciência, já não aguento a perseguição, já sou um caco véi desse meu sertão, tudo que juntei foi só pra ladrão.